Aqui nesse canal você encontra conteúdo sobre as mais variadas tecnologias. Isso está literalmente na capa e na descrição do canal. Afinal, a nossa área ela é muito dinâmica e aprender coisas novas é meio que necessário, seja uma nova tecnologia ou algo novo em uma tecnologia que já conhecemos, que já dominamos. E é muito legal também aprender por prazer, aprender por curiosidade, só por diversão. Acredito que seja algo para a gente exercitar, para a gente criar esse hábito. Então, se você consegue, por que não tentar aprender alguma coisa que você não sabe? Simplesmente por não saber. Ah, não sei como funciona, por exemplo, uma arquitetura multi-tenant. Então, vou aprender como funciona, vou implementar uma só para eu ter esse conhecimento. Aprender algo novo vai ampliar sua visão de mundo e sua caixa de ferramentas na resolução de problemas. E aí tem até aquela frase do Einstein bem famosa, né? Com a mente que se abre a um novo conhecimento, nunca mais volta a ser a mesma. Ou algo assim, vou colocar na tela para você ver. Aprender e ter conhecimento das coisas vai ser bom para você, tá bom? Até na sua tomada de decisão. E você já pode estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com Flutter versus Ionic? Bom, nesse canal aqui a gente tem vídeos, conteúdo sobre Flutter e Ionic. E ao pensar sobre essas duas tecnologias, é muito comum a gente vê-las como antagonistas, tá? Não só essas duas, eu vou citar essas duas porque são as que eu tenho mais domínio, que eu já trabalhei de alguma forma e que tem aqui no canal. Mas existem outras, existem materiais e materiais propondo um embate entre elas, juntando com React Native, Native Script e mais uma porrada de framework e tecnologia que tem para você fazer o desenvolvimento de aplicações que não seja nativa. A ideia é fugir do nativo aqui, a gente percebeu, né? E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma comparação também. E você já está pensando, nossa, esse tipo de vídeo de uma tecnologia versus a outra em 2022, nossa, isso é tão vintage. Eu também não gosto desse tipo de vídeo que compara duas ou mais tecnologias sem levar o contexto em conta. Só pega ali um benchmark e elege a melhor tecnologia, que você vai seguir por toda a sua vida utilizando. Aqui eu vou tentar dar uma visão de o que faz sentido a gente observar essas duas tecnologias. Naturalmente, eu não sou o dono da verdade e você, por favor, compartilhe aqui nos comentários o que é que você acha sobre ambas, qual foi a sua experiência com uma ou com outra. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje falaremos um pouco dessas duas tecnologias e eu já vou direto aqui ao ponto, tá? Com certeza o Flutter é mais performático que o Ionic, isso não há dúvida. Pela própria natureza das duas tecnologias isso acontece. Tanto que é justamente o que tem na página inicial do Flutter, no flutter.dev, não sei como é que está hoje, tá? Posso até conferir, mas tinha lá, construa aplicações com performance nativa multiplataforma. Então essa é uma das principais propagandas do Flutter Team, tá bom? Então isso não há dúvidas, eu não entendo porque alguns dos vídeos que fazem essas comparações levam isso em conta como se tivesse alguma chance para o Ionic. Mas então, eu não quero falar sobre isso, por isso que eu já fui claro, já disse logo, tá? Animações são melhores no Flutter também, enfim. Essas coisas que a gente já sabe eu não vou falar de novo. O que eu quero falar aqui é sobre o que você pode fazer com cada um hoje e como a gente pode enxergar o futuro de ambas as tecnologias. Eu comecei desenvolvendo aplicações em Ionic, porque eu já conheci um pouco de Angular, tá? Então eu vi a oportunidade de aprender um pouco de desenvolvimento mobile. E o Ionic foi a minha porta de entrada, então foi como eu comecei a desenvolver minhas primeiras aplicaçõezinhas. Logo depois, eu comecei a aprender Flutter, porque eu tive algumas demandas que necessitavam de React Native, mas eu não sou muito fã. Talvez porque eu não tenha aprendido direito, tá bom? Mas eu não sou muito fã de React. Então o Flutter se mostrou uma solução bem melhor para mim no momento. E aí eu comecei a trabalhar com Flutter. E aí depois de um tempo eu comecei a refletir sobre algumas escolhas que eu tinha feito. Eu estava meio que no automático, fazendo as coisas em Flutter, e não que não fossem fáceis ou que não fossem proveitosas. Mas eu comecei a me perguntar o porquê daquilo. E aí eu fiz uma pergunta no fórum da Flutterando. Primeiro eu li alguns artigos, e um desses artigos é do próprio Ionic Team, tá bom? Vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada. Naturalmente, eles dão uma puxada pro lado do Ionic, que afinal é o produto deles. Mas ele levanta um ponto que faz muito sentido, e esse foi o título da minha pergunta. Seguir com o Flutter, que faz tudo proprietário, ou caminhar com toda a web? Era uma pergunta muito simples, mas que talvez a resposta não seja tanto. E a pergunta era realmente nesse sentido, de que o Ionic segue padrões da própria web, ele é meio que um, não da forma ruim, tá? Mas ele é meio que um parasita. A web vai crescer, vai evoluir, e o Ionic vai junto, porque ele está acoplado nela, ele está nela, tá bom? Então ele vai junto com a web crescendo. E o Flutter, ele depende, claro, ele tem a comunidade, mas todas as coisas dele são dele, são proprietárias. Então, um componente que precisa é feito pelo próprio Flutter Team, ele tem a própria engine ali de renderização e uma série de outras coisas proprietárias. Claro, a comunidade é muito forte, mas eu estava falando mais nesse sentido. Será que vale a pena?
E aqui eu estou me referindo sobre o Flutter Mobile, talvez o desktop, mas não o web. Eu realmente não chamou a minha atenção. O web eu não sei como é que está hoje também, mas quando eu estava mexendo ele não chamava a minha atenção de maneira nenhuma. Mas o Flutter Mobile e o Flutter Desktop eram muito promissores. O mobile já estava, né, no auge, ali já estava em grande fase, vamos dizer assim, e o desktop era bem promissor. Eu recebi algumas respostas nesse post, mas nada relacionado à pergunta em si. Eu recebi, na verdade, experiências que as pessoas tiveram. Uma delas, que o cara realmente deu uma resposta bem grande, infelizmente eu não posso trazer de volta aqui porque o fórum foi tirado do ar, mas ele falava lá que tinha feito um aplicativo em específico com Ionic, e aí ele teve alguns problemas, depois ele passou para Xamarin, depois ele teve outros tipos de problema, e depois ele fez em Flutter, e que para ele se mostrou melhor. É um relato interessante, mas que não diz nada sobre o futuro, ou algo assim, da perspectiva. Ele fala apenas sobre o passado, sobre uma experiência que ele teve, de tentativas que ele fez no contexto dele, e que o Flutter se encaixou melhor. Quero dizer, um app feito em Ionic não é necessariamente ruim, assim como feito em Flutter não é necessariamente bom, e vice-versa. Porque no fim das contas, tudo vai depender de que tipo de aplicação você está fazendo. E sejamos sinceros aqui, na maioria dos casos vai ser um app com um formulário, com um ou outro recurso diferente, mas no geral é isso. E para fazer esse tipo de coisa, qualquer um serve. Seja Ionic, seja Xamarin, nativo com certeza, React Native, enfim. Haverão casos em que uma escolha parece melhor frente à outra, e é aí que a sua expertise de desenvolvedor vai entrar. Talvez se seu time já é familiarizado com Angular, por exemplo, o Ionic seja uma escolha mais interessante. Se sua aplicação necessitar de uma comunicação melhor com o sistema operacional, com Android, com iOS, o Flutter com certeza vai se sair melhor. Os method channels são realmente incríveis, eu gosto muito dessa parte. Se bem que o Capacitor hoje do Ionic ele faz algo parecido, mas na minha humilde opinião, o Flutter faz isso muito melhor, de uma forma muito limpa. Aparece você fazendo um front e um back, sendo que esse back é o código nativo lá e o seu front é o seu Flutter. É muito, muito interessante. E uma outra coisa que chama muito a minha atenção e mostra o grande potencial do Flutter é o hot reloading que ele faz no device. Isso para mim é muito diferenciado, porque isso ajuda muito, mas muito mesmo na produtividade. Você vai ver nos Flutter cases lá, que as pessoas que usam Flutter falam muito disso, sobre depuração, sobre produtividade, porque é uma coisa realmente que ele traz e que sim, é também diferenciado. O Ionic, por outro lado, vai te trazer ali um certo conforto de seguir com essas tecnologias que você já conhece, com o seu HTML, com o seu CSS, você vai poder fazer coisas que você faz no Angular, você vai poder reaproveitar na sua aplicação Ionic. E a web está ficando cada vez mais performática, se a gente for trazer mais para esse lado. O Ionic, como caminha junto, como a gente já falou, vai seguir esse mesmo caminho, tá bom? Existem até algumas iniciativas bem interessantes, já como é o Bionic Framework, né, que visa desenvolver aplicações mobile e desktop usando WebAssembly. Tá? Então, você já está para essa caminhada. Claro, o Bionic Framework não usa necessariamente JavaScript ou, enfim, usa .NET lá. Mas no final ele vai para a web, porque é um WebAssembly. E naturalmente que isso não vai ser do nada, existe uma caminhada. Mas essa é a origem da minha pergunta. Será que vale a pena? Porque aí você tem na web muito mais gente trabalhando para isso evoluir mais rápido. Enquanto no Flutter você tem o core team da Google e a comunidade. Tá? Então, se você for comparar, talvez quem está ali envolvido na web seja mais gente. Só, se você pegar só os navegadores, já dá muito mais gente. Você tem a própria Google, com o Chrome ali, Mozilla, você tem o pessoal da Apple também com o Safari. Então, os padrões da web vão avançando, né? E aí, isso pode ser um ganho para o futuro. E o vencedor é? Na verdade, os vencedores aqui somos eu e você, tá bom? Pois a gente conseguiu ter uma visão, talvez não tão aprofundada, mas que nos dá um bom panorama de ambas as tecnologias. E talvez isso seja válido de alguma forma nas suas decisões futuras. Existem empresas de relativo sucesso usando o Ionic. Existem aplicativos do McDonald's feitos em Ionic, link na descrição. Há também aplicativos em Flutter, como o Stadia. Eu sei. O Stadia é um produto da Google e, naturalmente, eles tendem a usar as suas tecnologias para desenvolvê-los, mas eu usei o Stadia de exemplo aqui porque mostra o potencial do Flutter, que é absurdo. Mas para não ficar uma coisa tão meio que nepotista, vamos citar aqui o Rive, tá? Que é uma engine lá para você criar animações, os caras fizeram ela em Flutter, tá bom? Então você, como eu falei no início, as animações são melhores em Flutter, então eles usaram o Flutter para isso e foi um sucesso. Você pode ver no case lá, tá bom?
Aqui a gente tem também, posso citar o Banco do Brasil, que é um aplicativo muito bem feito. Talvez você possa odiar o banco de alguma forma, mas o aplicativo ele é muito bom e é feito em React Native. Esse mesmo React Native foi tentado lá no Airbnb e não deu certo. Assim, eles voltaram para o nativo. Time de Android, time de iOS. Então você vê que contextos diferentes podem nos levar a escolhas diferentes. Não saia simplesmente acreditando que algo é bom ou ruim, porque alguém da comunidade ou evangelizador daquela tecnologia diz que é. O exercício interessante é que você experimente. É o que eu falei lá no começo. Aprender por aprender. Então experimenta. Veja o que faz mais sentido para você. Experimenta a Ionic. Conhece a Ionic já? Experimenta o Flutter. Vê o que é que ele te traz. Vê se no teu time ele se encaixa melhor. E aí você vai poder ter certeza de que naquele contexto aquilo é melhor. Eu já tive a oportunidade de fazer aplicativos em diferentes tecnologias. Já fiz em Java nativo, fiz em Flutter, fiz em Ionic. E dos que eu fiz, apenas o primeiro foi o que eu fiz nativo. Tinha realmente um intuito ali, talvez um outro de Flutter. Que era, o primeiro era por conta de uma limitação do dispositivo. E nenhum dessas tecnologias para desenvolvimento de aplicações sem ser nativas, tá? Buildando para nativo, que eu vou chamar de híbrido e pronto, tá? Nenhuma delas oferecia o suporte para a versão, era bem antiga, pensa, mas era bem antiga, para aquele dispositivo. Então foi o jeito a gente fazer com o nativo mesmo. As outras eu fiz em Flutter, mas uma outra ali daria para ser feito tranquilamente em Ionic também. E talvez fosse a melhor escolha para o time que a gente tinha. Então, leve sempre em consideração o seu contexto. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Pequeno comentário sobre as duas tecnologias. Eu gosto de ambas, mas dependendo do contexto, eu já estou tendendo a escolher uma ou outra sempre. Nem sempre eu vou numa linha só. Tá bom? Vou deixar os links importantes na descrição aí. Peço também que se você curtiu mesmo, compartilha, dá o like, tá bom? Se inscreve e ativa esse sininho aí para receber mais notificações, mais vídeos sobre Flutter, mais vídeos sobre Ionic, tá? E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.